Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do Sistema Liga. E nessa aula vamos usar, a nossa barrinha de ferramentas de porta-pallets, apenas essa barrinha de ferramentas para essa aula. Vamos aprender a construir configurações de pilar para que possamos futuramente construir os nossos montantes. Vamos clicar nesses três pontinhos. Vai abrir essa janela onde nós teremos os construtores. O primeiro construtor é o construtor de pilar. Clicando nele, veja que o cursor virou uma cruzinha, significa que eu preciso clicar em algum lugar do desenho para que o sistema desenhe uma representação, para esse pilar. Também é aberta uma nova telinha aqui para a gente. Nessa tela, nós temos aqui um menu lateral com diversas opções para manipularmos a geometria desse pilar. Certo? Então vamos começar mudando o nome da configuração. Aqui em informações gerais, vamos colocar o nome que represente a configuração desse pilar. Por exemplo, eu vou escrever PP 80, 6 dobras. Deixa eu dar um espaço aqui, 6 dobras. Na chapa de 2,65 milímetros. Tá? Então, esse é só o nome da configuração. Escreva o nome que você quiser. Escreveu o nome, clica no botão aplicar ou aperta a tecla Enter para que ele memorize essa nomenclatura. Agora vamos na segunda opção do menu lateral e vamos em perfil. É aqui que de fato vamos manipular a geometria desse nosso pilar. Aqui em cima temos a opção de número de dobras. Verifique pela imagem aqui, porque às vezes dependendo do seu fabricante, do fabricante, da fábrica, da empresa, enfim, a quantidade de dobras aqui muda, porque às vezes algumas outras dobras são consideradas. Mas note a miniatura, beleza? Então veja, eu quero esse aqui com essa representação. No sistema nós chamamos isso de 6 dobras. Tá? Então escolhi essa representação. Veja que a miniatura que aparece aqui embaixo, que é o corte de seção, a seção transversal do perfil, ele muda, para que a gente consiga ver exatamente o que é que a gente está manipulando. E tem diversas cotas aqui, A imagem está bem identificada, Cada cota aqui manipula um aspecto do seu pilar, certo? E você vai manipulando essas cotas através dos inputs, desses campos aqui na lateral. Outra coisa, tenho aqui a opção de vinco de reforço. Posso desmarcar o vinco de reforço. Veja que a imagem mudou também, certo? Então, à medida que você vai manipulando, a imagem vai se atualizando. Por exemplo, vou botar aqui 2 dobras. A imagem vai se atualizando para que você não se perca durante a configuração. Certo? Eu vou manter com o vinco e com 6 dobras. Se de fato eu quiser ver essa modificação aplicada no meu desenho 3D, eu preciso clicar no botão aplicar. Certo? Então, sempre que eu fizer alguma alteração aqui, eu clico no botão aplicar ou aperto a tecla Enter para ver essa modificação sendo aplicada na minha representação 3D. Certo? Vamos fazer o seguinte, como eu havia dito aqui nas informações gerais, é um pilar 80, um pilar com 80 de frente. Então, vamos lá no perfil, na largura do pilar, vou digitar 80. Eu sei que é na largura porque eu tenho uma cota aqui com o nome de largura, tá? Vou clicar em aplicar. Veja que o pilar já começou a ganhar forma. Vamos mudar um pouco mais essa geometria. Por exemplo, a cota D4 aqui eu vou mudar para 35. Apertei a tecla Enter para a gente ver a modificação. Essa cota, esse ângulo aqui, eu vou dizer que é um ângulo reto. Então, vou trocar de 58 para 90 graus. Certo? Ele já virou um ângulo reto. Essa aba agora ficou muito longa, tanto esse lado quanto esse. Então, vamos lá. Tanto a cota D1, vou diminuir para 35, quanto a cota D2, eu vou diminuir para 25. Certo? Então, você vai brincando aqui com essas configurações até achar a configuração que você quer. O mesmo dá para fazer com as estampas. Temos aqui 7 opções de estampa. Cada estampa tem uma miniatura, mostrando exatamente onde ela é aplicada. Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, nesse furo intermediário. Vamos lá em estampa 2.
pela imagem eu já sei que se trata justamente desse furo, né, o qual eu quero manipular. Nesse caso, esse furo intermediário eu não quero. Então, aqui em tipo de furo, eu vou dizer sem furação. As opções embaixo desaparecem porque não são mais necessárias. Vou aplicar. Veja que o furo desapareceu, né? Vamos lá na estampa 1, que é essa furação onde geralmente as longarinas são encaixadas. Vamos no tipo de furo, né? Nós temos aqui várias opções, né? Sem furação, circular, retangular, hexagonal, com formação em chapa. Eu não vou mostrar cada uma delas, porque senão essa aula ficaria muito longa. Eu aconselho que você vá testando as opções, tá? Vamos mexer só nessa estampa mesmo, tá? Então, nessa estampa aqui, ela está marcada como hexagonal, mas dê uma olhadinha aqui nessa miniatura. Eu consigo manipular essas dimensões independentemente, tá vendo? Se eu pegar aqui a dimensão D4 e colocar, por exemplo, 8, eu já tenho uma imagem diferenciada aqui na estampa. Se eu diminuir aqui a cota D3 também para 8, por exemplo, então eu já tenho esse aspecto aqui na minha estampa. Se eu vier aqui no tipo de furo e mudar, por exemplo, para retangular, né, vamos ver o que acontece. Ela ficou dessa forma, ele já até reaproveitou as cotas, né, porque as cotas são trabalhadas individualmente, não é isso? Vou voltar aqui, por exemplo, para 10. Né, ele fica retangular, perfeito. Vou mudar aqui o comprimento, por exemplo, para 35 e essas cotas para 8 e 8. Certo? Posso mudar também o ângulo de inclinação, vou colocar 10. Então a gente consegue ir brincando com essa geometria. E aqui embaixo, né, também eu consigo manipular o passo. Por exemplo, o passo está aqui em 3 polegadas, vou colocar 50 milímetros de passo. Posso mudar também as distâncias, né? Essa distância 1, que é a distância para a face do meu pilar. Por exemplo, vou diminuir aqui para 15. Tá? Então ela vai chegando mais próximo aqui, vou diminuir para 12. Tá? Então você consegue ir brincando com isso do jeito que você precisar. A mesma coisa as cotas de início e de final. Né? Eu vou mudar aqui, por exemplo, para geralmente metade do passo, né? 25 e 25 aqui também. Tá? Então a gente tem essa configuração sendo montada. Certo? Outra coisa importantíssima de falar. Voltando aqui em perfil, você vai ver a opção de comprimento. Veja, no momento nós só estamos criando uma configuração de pilar para usar durante a montagem dos módulos. Então o comprimento não importa, tá? Nesse momento o comprimento não importa. Nós estamos apenas preparando a configuração. Pode deixar aqui em 500 milímetros mesmo, que é um espaço suficiente, é um tamanho suficiente para a gente verificar todas as alterações que estamos fazendo, certo? Então, se eu quiser mudar o passo dessa furação, dessa outra furação, é só ir manipulando as estampas. Tá? Outra coisa, eu disse que o meu pilar, né, lá nas informações, era na chapa de 2.65. Se nós formos lá em perfil, eu tenho aqui a opção de espessura, vou colocar 2.65. Né, e a chapa já ficou um pouco mais grossa. Beleza, criei a configuração do jeito que eu queria. E agora eu salvarei ela na biblioteca. É só clicar em salvar configuração. Certo? Ele já vai pegar o nome da configuração, o tipo já sabe que é um pilar de porta-pallet, né? Ele já pega aqui as informações de dimensões. Eu posso adicionar linha, categoria, grupo. Se eu quiser mudar o ângulo de visão na miniatura, é só mudar aqui o ângulo de visão na imagem e clicar no botão de atualizar para que a miniatura fique melhor encaixada. Você que escolhe isso, tá? Feito tudo isso, você clica no botão de salvar. Espera alguns instantes, beleza, já salvamos a primeira configuração. Eu posso, como eu já salvei a primeira configuração, já posso começar a criar outra a partir mesmo desse mesmo bloco. Tá? Não preciso me importar mais com essa dimensão. Vamos criar uma nova configuração? Eu vou vir aqui, por exemplo, e vou criar um de 8 dobras. Tá? Simples assim. Vou apertar a tecla Enter ou clicar em aplicar para ele memorizar esse nome, né? Porque eu só troquei o nome. Vou lá em perfil. Vou trocar o número de dobras agora para 8 e vou aplicar. Essa aba está muito grande, né? Vamos mudar a cota D3. Vou mudar para 15. Estou achando muito grande ainda, vou mudar para 10. Pronto, desse jeito. Criei a nova configuração. Vou lá em salvar configuração.
né? Ele já pega o nome que eu digitei, está tudo certinho, eu clico em salvar e acabei de criar mais uma configuração para os meus pilares. E assim por diante, tá? Ah, Danilo, quero criar agora um pilar de 100 milímetros de frente. Muda aqui o nome, né? Coloca o nome que você quer dar, aplica ou aperta Enter, vai lá no perfil e manipula largura, manipula o ângulo que precisar manipular e assim por diante, tá? Manipula as cotas também que forem necessárias. Por exemplo, aqui D2 vou botar 35. Enfim, vá manipulando, criando as suas configurações. A cada modificação que você fizer, você salva essa configuração. Uma dica de ouro. Pode acontecer, tá? E vai acontecer em algumas situações, de você não conseguir deixar o pilar exatamente igual ao pilar que você vende. Mas isso é irrisório, tá? Se preocupe apenas com as informações, as medidas gerais, certo? Porque esses detalhes ficam muito pequenos no projeto, o cliente nem vai ver, tá? Então se preocupe apenas com essas medidas gerais de largura, profundidade do pilar, abertura, então se preocupe apenas com isso, tá? Essas informações, esses detalhes, o detalhezinho de recorte, detalhezinho de estampa, não se preocupe com isso. Monte, repito, se preocupando apenas com as dimensões gerais do seu perfil. E uma vez que você criou todas as suas configurações, tá? Todas as configurações foram criadas, você pode fechar essa janela. A janela de construtores volta a aparecer e esse perfil aqui você pode até deletar, tá? Ele não tem mais importância para a gente, certo? Por essa aula vamos ficando por aqui e vejo você na próxima aula.